Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:12, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é sexta-feira, dia 22 do mês de julho do ano de 2016, estamos chegando com mais uma edição do Rádio Comunidade, como já é peculiar, né, sempre após o comentário do dia, o Rádio Comunidade chega trazendo informações e assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. Já agradecer o carinho da sua audiência, né, você que está aí nos 560 kHz, uma ótima tarde, muito obrigado pela companhia, você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora, para nós também é sempre um prazer podermos contar aí com a sua audiência. 12:12, nesta sexta-feira, nós vamos tratar aqui de um assunto que, de certa forma, nos últimos 2 anos, muito deu o que falar, não só Brasil afora, mas também aqui na comunidade de Patrocínio. Nós tivemos centenas de pessoas que foram infectadas por esse vírus que nós vamos abordar na tarde de hoje aqui. Trata-se do Aedes aegypti e, consequentemente, da dengue. É raro hoje, né, você conversar com uma pessoa que não tenha, nesses últimos 2 anos, pego a dengue, né? Em alguns casos, a dengue chegou aí a situações até traumáticas, né, aqui no município de Patrocínio, inclusive com mortes e tal. Mas a dengue afetou muitas pessoas. Em alguns, ela causou aí assim um estrago maior, em outros de forma mais tímida e tal, até porque existem os tipos, né, os tipos de dengue. Cada organismo reage de uma forma. Em 2015, eu lamentavelmente fui acometido por esse mal, por esse insetinho. Em 2016, muitos companheiros aqui do grupo Difusora, né, da casa aqui, foram também acometidos por essa doença provocada pelo Aedes aegypti e que, de certa forma, foi difundindo em outras, né? Depois veio o Zika vírus, a febre chikungunya e tal, uma tal de Guillain-Barré e outras coisitas mais. E agora, essa questão aí de microcefalia, né? Que tem atacado crianças Brasil afora. Muitas crianças estão nascendo, mães ganhando aí os seus bebês e já com essa doença muito devastadora aí na vida de uma criancinha, de um recém-nascido, até porque as sequelas vão ficar por toda a vida. 12:14, mas quem vai falar sobre dengue, embora os boletins últimos tenham mostrado aí uma diminuição sobre os casos aqui no município de Patrocínio, Brasil afora, não é um momento de esmorecer, né? Não é um momento de que larguemos aí aquelas práticas comuns nos períodos de infestação mais intensa, né, da dengue, e ficarmos esperando aí o próximo período chuvoso para que o mosquitinho possa atacar de novo, né? É um período de que ficamos ainda mais em estado de alerta. Para falar sobre esse assunto, vou conversar com o secretário municipal de saúde, Wesley Faber Romão Siqueira. Secretário, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Com relação à dengue no município, está realmente tendo aí uma diminuição? De que forma a secretaria está vendo? Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Como você mesmo disse, os boletins nossos, né, têm mostrado essa redução do número de casos. Mas, por outro lado, né, isso nos alegra, mas nos preocupa com relação à continuidade do comprometimento das pessoas em trabalhar essa questão de evitar, né, a existência de focos nas suas residências, nos seus imóveis, né? Tanto é que os nossos agentes de endemias, agentes de saúde, continuam trabalhando da mesma forma que no período de pico, maior número de casos notificados, né, continuam trabalhando da mesma forma nas visitas às residências, com orientações, com aplicação de larvicidas, né, para que a gente não tenha uma surpresa, né, desagradável no próximo período de chuvas, né. Então a gente recomenda mesmo que as pessoas continuem imbuídas nesse comprometimento de evitar a presença desses focos nas suas residências, nos seus imóveis. Secretário, com relação a um balanço da dengue, até então, quantos casos registrados no município de Patrocínio? Olha, nós temos aí até esta semana, né, 2.070 casos notificados, sendo que nas últimas 4 semanas foram 10 casos, né, confirmados. Quer dizer, nosso município encontra-se na situação de transmissão baixa, como a maioria dos municípios brasileiros nesse momento, né, nesse período de seca, né, de um volume menor de chuvas, né.
mas é um número muito alto, né, para o nosso município, e precisamos sim trabalhar continuamente, né, ininterruptamente, população, nosso serviço de endemias, né, para que a gente não tenha, né, não volte a repetir esse número de casos no período, né, que é propício, que é o período das chuvas. Secretário, eu sei que uma dificuldade que a Secretaria teve ao longo desse tempo, e não só a de patrocínio, mas Brasil afora, as secretarias tiveram, né, o próprio Ministério da Saúde, é de ter acesso a alguns imóveis que, de certa forma, estavam fechados, encontrar o proprietário e tal. Parece que uma legislação por parte do Ministério da Saúde está dando mais autonomia para que os municípios, as suas secretarias, possam adentrar a esses estabelecimentos e acabar com os possíveis criatórios, né, do mosquito Aedes aegypti. Procede essa informação? Na verdade, né, essas orientações, né, de forma de legislação, ela já saiu, né, no início desse ano, né, no período já que os índices estavam altos, né, de número de casos notificados, e nos auxiliou bastante, né, com relação à entrada em imóveis fechados, né, imóveis para alugar, imóveis abandonados. Né. Nós tivemos uma parceria muito boa com a Polícia Militar, né, o próprio Ministério Público se colocou à disposição, caso necessário, né, utilizar de outros métodos para entrar nesses imóveis. Quer dizer, isso continua valendo, né, essa legislação continua sendo válida, até porque o trabalho ele continua, né, como eu mesmo disse, né, nós não podemos aí nos afrouxar, né, no combate nesses imóveis fechados, imóveis abandonados. Então, os nossos agentes de endemias continuam sim utilizando essa legislação, né, quando possível, para ter acesso a esses imóveis. Bom, a própria comunidade que está nos acompanhando e que porventura tem um vizinho que é um imóvel que fica constantemente fechado e que ela possa ter visto algum local para criatório do mosquito Aedes aegypti, ela pode manter contato aqui na Secretaria? Como é que funciona isso? Com certeza, e esse comprometimento, José Antônio, ele se torna bastante necessário, né? Quer dizer, um vizinho se comprometendo com outro vizinho, um imóvel com outro imóvel, no sentido de nos informar, né? Caso haja algum criadouro, né? Alguma suspeita, né? Quer dizer, é importante que comunique sim com a Secretaria de Saúde através do telefone da Prefeitura, né? Vai ser direcionado ao setor competente em receber essa informação para que a gente possa investigar a situação que está sendo denunciada. Para a secretária, com relação a Zika vírus, nós tivemos casos no município, como é que a Secretaria está monitorando essa situação? Nós tivemos 11 casos notificados, né? Desses casos, 6 casos foram confirmados clinicamente, né? 2 casos foram descartados e 3 casos estão em abertos ainda, aguardando, né, análise por parte do laboratório. Da mesma forma, né, chikungunya, né? Tivemos aí 6 casos notificados. Desses 4 casos foram descartados e 2 casos foram confirmados, inclusive esta semana, né, de pessoas que viajaram para o Nordeste e retornaram ao município com sintomas. Então nós tivemos 2 casos confirmados de chikungunya. Isso, de certa forma, gera uma preocupação na comunidade, secretário? Com certeza, né, Zé Antônio? Muito embora, né, houve uma demora muito grande por parte do laboratório responsável em confirmar esses casos, né? Quer dizer, foi confirmado agora nesse período, né, de baixa incidência, mas é importante que as pessoas saibam que os vírus circulam no nosso município, sim. Quer dizer, então a preocupação precisa ser redobrada, né, não só com a dengue, no caso de Zika vírus, de chikungunya. Com relação às grávidas, secretária, é uma preocupação constante, já houve campanhas em redes sociais e tal, pedindo para que as mulheres deixassem de engravidar nesse período e tal, algumas atenderam, outras não. Microcefalia, aqui na nossa região, há algum caso? Felizmente não, né? Nós não tivemos casos, né, diagnosticados aqui na nossa região, mas essa preocupação, inclusive, de não engravidar, eu acho que é até muito severa, né? Porque é uma definição, né, muito particular, né? Mas a preocupação, assim, muitas orientações com relação ao cuidado com o tipo de roupa, de vestimenta, de frequentar os locais, né, onde foram diagnosticados, né, e notificados casos suspeitos, né, ou confirmados casos. Quer dizer, aquela preocupação diária, né, é preciso que as gestantes continuem tendo, inclusive nesse período. Secretário, com relação àquele sorotipo de dengue, segundo informações, Ribeirão Preto, que é uma cidade onde muitas pessoas aqui de Patrocínio têm acesso, transitam de lá para cá e de cá para lá, volta e meia foi registrado um sorotipo de dengue. Isso é um momento de preocupação ou isso também, com esse período agora, dá-se uma disseminada? José Antônio, todo momento é momento de preocupação. Tanto é que as pesquisas elas não paralisam nesse período, né? Quer dizer, continuam a todo vapor, pesquisa de vacina, né? O próprio Ministério soltou uma nota técnica recente com relação ao entendimento dele para vacinação. Então, quer dizer, acho que todo momento, todo dia é motivo de preocupar.
né? Nós não podemos, repito, né, pensar que esse momento de período de seca, né, de ausência de chuva, né, a dengue não acontece, ela acontece sim, né? Tanto é que nós tivemos aí nas últimas 4 semanas 10 casos, né, notificados, quer dizer, já há alguns dias nós não temos chuva e o período já está seco, umidade muito baixa, ausência de chuva, mas assim, continua sendo casos notificados, quer dizer, então a preocupação é constante, né? Então as pessoas que viajam para esses locais onde esses sorotipos foram encontrados, né, locais de número de notificações muito alto, né, de epidemias mesmo, é preciso que tenha preocupação sim. Já que nós estamos falando de epidemias, H1N1, a famosa gripe suína, no município de Patrocínio, como é que está a situação? Nós tivemos 29 casos, né, notificados, né? Desses 2 casos, nós tivemos 2 óbitos, com 2 casos confirmados, né? Um terceiro óbito que inicialmente, né, tinha ventilado que poderia ser, foi descartado, e esses 2 óbitos, um ocorreu aqui no nosso município, um outro óbito ocorreu de uma paciente nossa que foi transferida para outro município. Nós tivemos 2 casos, 2 óbitos confirmados em nosso município, né, da síndrome respiratória aguda grave, que é H1N1. Bom, ainda segue aquelas orientações com relação ao pronto-socorro municipal, para que as pessoas evitem as aglomerações naquele espaço, até porque para o SUS é a porta de entrada de pessoas para um atendimento num local mais confortável, tipo Santa Casa de Misericórdia? Não só naquele local, mas em todos os locais, né, Antônio? A gente tem falado em todas as oportunidades que as pessoas evitem grandes aglomerações. A gente sabe que isso às vezes é difícil, é impossível, mas é preciso que as pessoas tenham consciência que esses locais é um local de fácil disseminação, né, do vírus, né? Então, não só em relação ao pronto-socorro, mas todos esses locais. As recomendações continuam, né, nas unidades de saúde, no pronto-socorro, para que as pessoas, né, tomem todos aqueles cuidados que todas as pessoas já sabem também com relação à forma do contágio, né, e a forma de evitar, né, se contaminar pelo vírus H1N1. Bom, secretário, muito obrigado pelas informações prestadas aqui à Rádio Difusora, ainda mais com relação a essas epidemias, que de certa forma, como a gente ao longo da tônica aqui do nosso bate-papo sempre falou, né, não é momento de esmorecer, pelo contrário, é momento de ficar sempre em alerta, né? Exatamente, né, esse alerta máximo, né, ele deve continuar durante o ano todo, né? E nós não sabemos aí, tantas novidades tem nos trazido aí, né, a dengue, chikungunya e zika, né? Então é preciso que a gente fique bastante atento. Nós é que agradecemos, né, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. 12h24, bom, esse bate-papo foi inclusive gravado, né, com o secretário municipal de saúde, o Wesley Faber Romão Siqueira, oportunidade onde a gente falava, né, sobre a questão das epidemias aqui no município de Patrocínio. Aí, então, o secretário municipal de saúde, Wesley Faber Romão Siqueira. 12h24, vamos abordar aqui agora um assunto que nos últimos dias a gente tem acompanhado de perto, não só nos últimos dias, já tem um tempo, né, que isso vem ocorrendo. São os cortes feitos por parte da EPA em algumas ruas no asfalto, né, de algumas vias do perímetro urbano de Patrocínio. Agora há pouco até o companheiro José Maria Campos citava no comentário do dia da situação, muita gente reclamando, o que é lamentável, né? Porque a gente sabe que o corte que é feito por parte do DAEPA é para trazer um bem para outras comunidades que talvez não tinham, né, a melhoria aí no fornecimento, no recebimento de água. E faz esse corte geralmente para dar aí uma vazão melhor para atender uma determinada demanda de uma região. Mas tem havido demoras, né? Faz-se um corte hoje, há casos aí de passar até quase mês sem fazer ali a pavimentação novamente naquela área. E quando, por exemplo, essa semana, algumas pessoas ali do bairro Jardim Ipiranga e outras que usufruem do acesso ali a Marciano Pires, sentido quem vem do bairro Enéas para o bairro Santo Antônio, reclamavam porque foi feito um corte ali em toda a extensão da pista, né, da Marciano Pires, do Enéas ao Santo Antônio, e em plena rotatória. E a nossa reportagem esteve lá, atendendo aí o anseio da nossa comunidade, e por pouco, né, alguns acidentes não estavam sendo registrados ali, porque não tinha nenhuma sinalização. Tudo bem, fácil o corte e tal, mas não custa nada botar uma faixa explicativa e tal, informando a comunidade que vai haver aquele corte, vai ter esse problema durante um período, mas a partir de tal dia a pavimentação volta à sua normalidade. Isso não tem. Então, dá-se a entender por parte da comunidade de que há um descaso, né? Faz ali uma cratera e vira as costas e larga, não fala nada com ninguém e tal. E aí nós estamos ao longo dessa semana buscando aí informações junto ao DAEPA, até que na manhã de hoje o repórter Erasmo Cláudio conversou com o superintendente daquela autarquia, o senhor Luciano Queiroz Filho,
patrocínio e sobre o assunto ele informou. É um prazer estar aqui, falando com a população de Patrocínio. Estamos à disposição. Em relação a esse assunto, Erasmo, nós temos no dia a dia do DAEPA vários serviços, e um deles é a questão da desobstrução de esgoto e novas ligações de água. Para executar esse serviço, às vezes a gente tem que fazer o corte no asfalto, isso danifica o asfalto, mas o DAEPA tem feito a recomposição, sim, desses asfaltos quando é danificado pelo DAEPA. O que acontece, Erasmo, que às vezes demora alguns dias para fazer essa recomposição, é que nós temos que esperar juntar alguns locais para que compense a gente comprar uma viagem inteira do caminhão para fazer de massa asfáltica, para fazer essa recomposição. Esse trabalho tem sido feito a cada 15 dias. Nós temos feito a recomposição asfáltica dos buracos onde há intervenção do DAEPA. Então a gente pede à população uma certa paciência em relação a isso. Nós sabemos do transtorno que é um buraco, às vezes na porta da residência ou às vezes na rua, mas também nós temos que valorizar que esse buraco foi feito para uma coisa boa, No caso do balão ali do Jardim Ipiranga, nós tivemos que fazer um buraco para ligar fazer uma ligação de água para um novo bairro. Então, existe o lado bom da coisa e a gente pede a paciência, a população um pouquinho de paciência para que a gente faça essa restauração dos asfaltos em alguns lugares que estão incomodando a população. Em especial no bairro Jardim Ipiranga, na rotatória de acesso ao bairro. Qual que é o prazo que você dá para esse problema ser solucionado o mais rápido possível, especialmente para os moradores do bairro Jardim Ipiranga? A DAEPA é um órgão responsável, a gente trabalha com todos os cadastros, nós temos todos os buracos que a gente faz nas ruas, nós temos isso tudo cadastrado, e a semana que vem, na segunda-feira, nós iniciaremos a operação de tapa-buracos, seguindo, é lógico, essa ordem dos buracos que foram realizados pelo DAEPA. Então, durante a semana que vem, nós com certeza estaremos com todos os buracos feitos pelo DAEPA, já com o asfalto recomposto e sem nenhum transtorno para a população. Bom, tá então, a explicação dada pelo superintendente. A gente sabe sim que realmente é para melhorar. Foi aquilo que eu inclusive disse aqui na abertura da minha fala. Mas há uma desinformação por parte aí da comunidade, Ou seja, as pessoas não têm essa informação de quando será resolvida aí, foi feita a melhoria, mas não sabe quando vai ser pavimentada novamente aquela área que houve o corte no asfalto. Então, dá-se a entender para a comunidade que está faltando aí um planejamento. Que bom, o superintendente disse que todos estão catalogados, tem um cadastro de todos e que na semana que vem todos eles, a partir aí daqueles que estão com maior tempo, que foram abertos primeiros, serão pavimentados. Que bom, boa notícia, Mas, embora não entendendo muito do quesito administração pública, a gente sabe que tem muitas burocracias, Mas a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, ela faz já uma operação tapa-buraco. Será que não poderia fazer aí uma parceria da EPA e Secretaria para que dê mais celeridade ao processo? Terminou, fez o corte, a Secretaria já passa ali, porque ela tem massa disponível, Já faz ali a pavimentação e resolve. Bom, é um outro detalhe, Seria para dar mais celeridade. Não sei como é que funciona burocraticamente, se existe viabilidade de fazer aí essa parceria, mas se existir, seria algo que tenho certeza que agradaria de forma mais rápida a nossa comunidade. 12h30, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço. Na segunda-feira, 12h07, de volta para mais uma edição do Rádio Comunidade. Até lá.